Há momentos em que a nossa alma se cansa, momentos em que olhamos para a vida e pensamos, nada vai mudar, sempre será assim. Situações que parecem permanentes, lutas que parecem intermináveis, ciclos que se repetem. Mas hoje eu começo esta mensagem com um chamado urgente ao seu espírito. Não fomos criados para viver presos ao que nos afasta de Deus. Muitos de nós estamos segurando coisas que já deveríamos ter soltado. Pessoas que nos puxam para baixo, ambientes que contaminam nossa fé, hábitos que nos afastam do propósito, pecados escondidos que silenciosamente enfraquecem nossa comunhão com o Senhor. E o Espírito Santo hoje nos confronta com amor. Você não tem tempo para continuar alimentando aquilo que te afasta da presença de Deus. Você não tem tempo para manter amizades que te empurram para o erro. Você não tem tempo para tolerar aquilo que polui sua mente, seus olhos e seus pensamentos. O Senhor nos quer livres, livres da culpa, livres da opressão, livres das correntes invisíveis que nos prendem ao passado. Jesus não morreu para que vivêssemos presos. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Mas há algo importante. A liberdade é um presente oferecido e precisa ser recebido. Cristo já pagou o preço na cruz. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele abriu o caminho. Porém, cabe a nós escolher caminhar nesse caminho. Não podemos viver de qualquer maneira e esperar colher eternidade. Não podemos mergulhar nas práticas do mundo e imaginar que isso não afetará a nossa alma. O mundo nos oferece prazer imediato, mas cobra um preço eterno. Somos chamados a viver de forma santa, não perfeita, mas comprometida. Não podemos permitir que distrações nos tirem do nosso posto espiritual. Somos soldados do Senhor, somos guardiões da nossa fé, somos chamados à vigilância constante. Não podemos viver na lama durante a semana e achar que no final simplesmente limparemos os pés na porta do céu. Santidade não é aparência, é decisão diária. A palavra declara em 2 Coríntios 6,17: Saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Separar-se não é se isolar do mundo, mas é escolher não se contaminar com aquilo que destrói a alma. É viver no mundo, mas não pertencer ao sistema dele. Olhe ao seu redor. Você percebe como muitos estão espiritualmente adormecidos? Dormindo para o chamado de Deus, dormindo para o tempo que estamos vivendo, dormindo para as profecias que se cumprem diante dos nossos olhos. O amor de muitos tem se esfriado, a indiferença cresce, a maldade se multiplica. Basta abrir as notícias e vemos violência, egoísmo, corrupção, divisão. A palavra já nos advertia que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas nós não fomos chamados para esfriar. Em Romanos 13:11 está escrito que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Este não é tempo de distração, este não é tempo de acomodação, este é tempo de posicionamento. Se você tem se sentido cansado, eu te digo, não desista de fazer o bem. Há uma colheita preparada para aqueles que permanecem firmes. Talvez a caminhada esteja difícil, talvez você esteja lutando sozinho, talvez você esteja sendo mal interpretado, injustiçado ou ignorado, mas permanecer fiel vale a pena. Estamos mais próximos do cumprimento das promessas do que imaginamos. Jesus voltará e precisamos estar preparados, não com medo, mas com vigilância e compromisso. Arrume sua casa espiritual, coloque sua vida em ordem. Não permita que preocupações, estresse, ansiedade e desejos descontrolados dominem sua mente. Mesmo quando a vida parece pesada demais, sim, vale a pena continuar. Se sofremos com Ele, reinaremos com Ele. A palavra declara em Mateus 24:13: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Perseverança não é emoção, é decisão. Continue lutando a boa luta da fé. Continue amando mesmo quando não é amado. Continue sendo fiel mesmo que ninguém vê. E lembre-se, o seu trabalho no Senhor não é em vão. Se esta palavra falou ao seu coração e você decide hoje despertar espiritualmente, escreva nos comentários: eu escolho permanecer firme. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Essa verdade precisa estar gravada profundamente em nosso coração. Vivemos aqui, trabalhamos aqui, convivemos com pessoas aqui, mas nossa identidade não é definida por este sistema. Somos cidadãos do céu. E quando entendemos isso, começamos a viver de maneira diferente. Muitas vezes o inimigo tenta nos derrubar colocando armadilhas aparentemente pequenas no nosso caminho. Uma concessão aqui, não tem problema ali. Um pensamento alimentado em segredo, uma atitude que ninguém vê. Mas toda queda começa com uma distração. O adversário não precisa nos destruir de uma vez. Ele tenta nos enfraquecer aos poucos. Ele tenta nos tornar espiritualmente mornos, indecisos, inconstantes. Hoje firmes, amanhã negligentes. Hoje vigilantes, amanhã relaxados. Mas não podemos viver uma fé instável. Não podemos escolher viver corretamente apenas quando é conveniente. A justiça não é algo que praticamos somente quando estamos inspirados. Ela precisa ser nossa prática diária. Ser santo não significa ser perfeito, significa ser separado. Significa ter consciência de que nossas escolhas refletem quem servimos. Às vezes, viver corretamente exigirá decisões difíceis. Pode significar desligar a televisão para abrir a Bíblia. Pode significar sair de um grupo de conversas que alimenta fofoca e maldade. Pode significar se afastar de amizades que não respeitam sua fé. Pode significar perdoar alguém que não pediu perdão. Pode significar dizer não para desejos que gritam dentro da carne. Viver em retidão pode ser desconfortável, mas traz paz. Quando passamos mais tempo com o Senhor, nossa mente começa a ser transformada. Nossos pensamentos ficam mais alinhados com a vontade de Deus. Nosso coração se torna mais sensível à voz do Espírito Santo. É na presença dele que nosso caráter é moldado. A santificação é um processo, não acontece da noite para o dia. É crescimento constante, é escolha após escolha, é queda e recomeço com arrependimento sincero. Mas precisamos nos preparar. Jesus voltará. E viver como se isso fosse uma realidade muda nossa forma de agir, muda nossa prioridade, muda nosso foco. De hoje em diante, seja intencional com o tempo que você tem na Terra. O tempo é precioso, cada dia é uma oportunidade de se aproximar mais de Deus. Agora, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo porque Tu és o Deus que transforma desertos em jardins, o Deus que endireita caminhos tortuosos, o Deus que faz o impossível se tornar possível. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A Tua palavra declara em Isaías 45, 22 a 23: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Hoje eu levanto meus olhos para Ti, Rei Jesus. Eu não olho mais para minhas limitações. Eu não olho mais para meus erros do passado. Eu não olho mais para o medo que tenta me paralisar. Eu olho para Ti. Olho para Ti como meu Salvador. Olho para Ti como meu Redentor. Olho para Ti como o Messias prometido.
Não há ninguém como tu, Pai. Nada se compara à tua grandeza, nada supera o teu amor. Ensina-nos a aquietar a alma e reconhecer que tu és Deus. Ensina-nos a criar um compromisso sagrado de tempo contigo. Que buscar a tua presença seja nosso desejo diário. Que não seja obrigação, mas prazer. Que não seja a rotina vazia, mas encontro verdadeiro. Espírito Santo, ajuda-nos a colocar a oração e a leitura da palavra como prioridade absoluta. Em meio a agendas cheias, compromissos e distrações, que nossa comunhão com Cristo nunca fique em segundo plano. Não permita que a vida nos controle. Ajuda-nos a manter Jesus como o centro de tudo. Espírito Santo, continua nos convencendo quando erramos. Não desista de nós. Puxa-nos de volta quando estivermos nos afastando. Corrige-nos com amor. Direcione nossos passos. Coloque nossos olhos no céu. Ajuste nossos afetos para as coisas eternas. Em João 14,16, está escrito que o Pai enviaria outro Consolador para estar conosco para sempre. Espírito Santo, nós precisamos de Ti todos os dias. Ajuda-nos a buscar a presença de Deus constantemente, não apenas em momentos de crise, mas em todo o tempo. Se você deseja colocar Deus como prioridade real na sua vida a partir de hoje, escreva nos comentários: Deus é o centro da minha vida. Espírito Santo, continua a trabalhar em nós. Não queremos permanecer espiritualmente imaturos. Não queremos viver uma fé superficial, baseada apenas em emoções momentâneas. Queremos crescer, queremos amadurecer, queremos ser transformados de dentro para fora. A Tua palavra nos orienta em 1 Pedro 2, 1-3, que devemos deixar toda malícia, todo engano, hipocrisia, inveja e toda forma de maldade. Como crianças recém-nascidas desejam o leite puro, assim devemos desejar a palavra para que por ela cresçamos. Senhor, remove de nós aquilo que contamina nosso coração. Arranca a inveja escondida, arranca o orgulho silencioso, arranca a hipocrisia disfarçada de religiosidade, arranca toda a raiz de amargura que ainda tenta sobreviver dentro de nós. Purifica-nos. Que o nosso desejo pela Tua palavra seja intenso, que sintamos fome e sede de conhecer mais a Tua vontade, que não sejamos crentes acomodados, mas discípulos comprometidos. Espírito Santo, sob a Tua direção, queremos crescer espiritualmente. Queremos entender mais profundamente quem Deus é. Queremos compreender seus caminhos, sua justiça, sua misericórdia. Que cada leitura da Bíblia não seja apenas informação, mas transformação. O salmista declarou no Salmo 119, 25, A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a Tua palavra. Quantas vezes nos sentimos assim, cansados, desanimados, espiritualmente secos? Às vezes nossa alma parece pesada, como se estivesse colada ao chão. Mas hoje nós clamamos: vivifica-nos, Senhor. Renova nosso espírito, reacende nossa paixão, restaura o primeiro amor que talvez tenha esfriado com o tempo. Tira-nos da rotina religiosa e nos leva para um relacionamento vivo e profundo contigo. Senhor, revive nosso desejo de Te buscar, revive nossa sensibilidade à Tua voz, que possamos perceber quando Tu falas, que possamos discernir quando Tu direcionas. Queremos estar atentos, vigilantes, sensíveis. A palavra diz em Lamentações 3:25 que o Senhor é bom para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então nós esperamos em Ti. Não esperamos ansiosos, não esperamos murmurando, esperamos com confiança, esperamos com expectativa, esperamos crendo que o Senhor está trabalhando mesmo quando não vemos. Cria em nós um fogo santo, um fogo que não se apaga com críticas, um fogo que não se apaga com dificuldades, um fogo que não se apaga quando ninguém está olhando, um fogo que arde por Jesus Cristo. Que Ele seja o número 1 em nossa vida,
Que Ele seja o Rei do nosso coração, que tudo em nós reflita sua glória. Senhor, que a Tua palavra seja a nossa direção constante. O Salmo 119, 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Em um mundo de escuridão, precisamos dessa luz. Em meio a decisões difíceis, precisamos dessa direção. Quando não soubermos qual caminho seguir, que a Tua palavra nos conduza. Que ela ilumine nossos passos diários, que ela molde nossas escolhas, que ela fortaleça nossa fé. Não queremos viver por impulso, queremos viver guiados. Pai, obrigado por ouvir esta oração. Obrigado porque mesmo quando falhamos, o Senhor permanece fiel. Obrigado porque não desistiu de nós. Nós declaramos que continuaremos firmes, continuaremos buscando, continuaremos crescendo. E se hoje você sente que precisa de renovação espiritual, escreva nos comentários: Senhor, reacende o Teu fogo em mim. Senhor, nós entendemos que viver contigo não significa a ausência de lutas. Pelo contrário, muitas vezes é justamente quando decidimos nos posicionar que as batalhas se intensificam. Há dias em que o peso é grande, há dias em que as críticas machucam, há dias em que a solidão parece gritar, há dias em que fazer o certo custa caro, mas ainda assim escolhemos permanecer. A Tua palavra declara em 1 Coríntios 15:58: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nada do que fazemos por Ti é desperdiçado, nenhuma lágrima é ignorada, nenhuma oração é esquecida, nenhum ato de fidelidade passa despercebido no céu. Ensina-nos a sermos constantes, não apenas empolgados por um momento, mas comprometidos por toda a vida. Que não sejamos inconstantes, oscilando entre fé e dúvida, entre santidade e descuido. Dá-nos firmeza espiritual, dá-nos raízes profundas. Senhor, sabemos que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não queremos absorver seus valores distorcidos, não queremos normalizar aquilo que o céu não aprova. Ajuda-nos a refletir Cristo em nossas atitudes. Quando formos provocados, que respondamos com graça. Quando formos feridos, que escolhamos perdoar. Quando formos rejeitados, que permaneçamos amando. Porque amar como o Senhor ama é prova de maturidade espiritual. Sabemos que o inimigo tenta nos tropeçar. Ele coloca distrações, tentações e armadilhas para nos enfraquecer. Mas nós declaramos que não seremos vítimas das suas estratégias. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece nossa mente contra pensamentos negativos. Fortalece nosso coração contra a desilusão. Fortalece nossa fé contra o medo. Não queremos viver uma fé morna. Não queremos ser crentes de ocasião. Queremos ser fiéis todos os dias, nos dias bons e nos dias difíceis. Sabemos que perseverar exige disciplina, exige renúncia, exige vigilância. Mas a Tua palavra em Mateus 24:13 nos lembra que aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós queremos perseverar. Mesmo quando o mundo parece desmoronar, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo que não entendamos os processos, se sofrermos contigo, reinaremos contigo. Essa promessa nos sustenta. Senhor, guarda nossa casa espiritual. Ajuda-nos a colocar nossa vida em ordem. Que não sejamos dominados por ansiedade, preocupações excessivas ou desejos descontrolados. Que nossas prioridades estejam alinhadas com a eternidade. Ensina-nos a viver com os olhos no céu e os pés firmes na terra. Ensina-nos a lutar a boa luta da fé com coragem e esperança. E quando pensarmos em desistir, lembra-nos da cruz, lembra-nos do preço pago, lembra-nos do amor que nos resgatou. Nós não vamos retroceder.
Se hoje você decide permanecer fiel, mesmo em meio às lutas, escreva nos comentários: eu vou perseverar até o fim. Pai amado, chegamos diante de Ti com um coração rendido. Depois de refletirmos, sermos confrontados e despertados, nós não queremos sair desta oração da mesma forma que entramos. Queremos uma mudança real. Queremos uma entrega verdadeira. Queremos uma vida alinhada com a Tua vontade. Tu disseste em 2 Coríntios 6,17 que devemos sair do meio da impureza e nos separar para Ti. Hoje entendemos que separação não é isolamento, é consagração. É decidir que pertencemos a um reino maior. Nós não queremos tocar no que contamina nossa alma. Não queremos negociar princípios. Não queremos adaptar o Evangelho ao nosso conforto. Queremos ser recebidos por Ti com favor. Senhor, desperta-nos completamente. A Tua palavra em Romanos 13:11 nos lembra que já é hora de acordar, porque a salvação está mais próxima do que quando cremos. Não queremos mais viver distraídos. Não queremos mais viver no automático. Não queremos mais ignorar os sinais espirituais. Abre nossos olhos para discernir o tempo em que vivemos. Abre nossos ouvidos para ouvir Tua voz acima de todas as outras vozes. Abre nosso coração para obedecer sem resistência. Tu declaraste em Isaías 45, 22, 23: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, e diante de mim se dobrará todo o joelho. Hoje nós dobramos nossos joelhos voluntariamente. Reconhecemos que Tu és Deus e não há outro. Reconhecemos que dependemos de Ti para viver corretamente. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Rei Jesus, transforma nossas prioridades. Se algo ocupa o Teu lugar em nosso coração, revela-nos. Se algo está competindo com a Tua presença, remove. Queremos Te buscar não apenas quando precisamos de ajuda, mas porque Te amamos. Espírito Santo, continua habitando em nós. Conforme prometido em João 14,16, Tu és nosso Consolador permanente. Guia-nos diariamente. Corrige-nos quando necessário. Ensina-nos a discernir entre o certo e o errado com clareza. Cria em nós disciplina espiritual. Ajuda-nos a manter constância na oração. Ajuda-nos a amar a palavra. Ajuda-nos a servir com alegria. Que nossa fé não seja baseada em emoção passageira, mas em convicção sólida. Senhor, se houver áreas escondidas em nossa vida que ainda não foram entregues, nós as colocamos agora no Teu altar. Purifica pensamentos, purifica intenções, purifica desejos. Que nossa casa espiritual esteja em ordem. Que nossa família seja guardada. Que nossas decisões sejam guiadas. Que nosso caráter seja moldado. Que nosso testemunho reflita Cristo. E quando enfrentarmos dificuldades, lembra-nos de que a eternidade é real, que nossa esperança não está neste mundo passageiro, mas no reino que não pode ser abalado. Que vivamos com os olhos fixos em Ti, que perseveremos com alegria, que sejamos encontrados fiéis quando o Senhor voltar. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te entregamos nossa vida mais uma vez. No poderoso nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Se esta oração representa o seu compromisso de viver separado para Deus e vigilante até o fim, declare nos comentários: Glória a Deus, minha vida pertence ao Senhor.